Agradecendo aí o técnico da nossa Cultive, sabe tudo de áudio, vídeo, o rapaz é show de bola. É o nosso amigo João aí, nosso aluno, que não falta uma aula, tá legal? Antes de a gente começar a nossa aula 14, eu peço desculpa porque na aula 13, tá legal? No último exercício da aula, eu tava meio ligadão num relógio ali e tava meio atrasado para encerrar a aula e acabei cometendo um pequenininho erro. Então eu vou refazer esse exercício. Quem assistiu deve ter percebido aí o meu erro, tá legal? Então olha só, no exercício eu vou ler novamente. Um bloco de pedra de 4 toneladas desce um plano inclinado a partir do repouso, deslizando sobre rolos de madeira. Sabendo que o bloco percorre 12 metros em 4 segundos, calcule o trabalho em kJ realizado sobre o bloco pela força-peso e pela força resultante no intervalo de tempo considerado. Tá legal? Então dê uma olhadinha aqui. Ele deu o tempo, né? E só que a gente está trabalhando com essa equação. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu poderia calcular a velocidade depois desses 4 segundos. Fazer variação do espaço. Velocidade é igual a variação do espaço pelo tempo. Isso aqui é igual a 3... Opa, volta lá. Ninguém mandou você voltar. Volta, rapazinho. Vamos voltar lá. Vamos pegar ela lá. Tá aqui. Certo? Então eu tenho lá a equaçãozinha que vai estar bonitinha lá pra gente. Então, assim, ó, vamos lá. Fórmula do trabalho. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá legal? Lembrando, o que você tem? A força-peso. Eu tenho que fazer aqui, pessoal, uma relação trigonométrica para encontrar esse H. Esse cara aqui vale 12 e esse cara vale 30 graus. Fazendo relação trigonométrica com seno, certo? Eu encontro que seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio, que é H sobre 12, portanto o H é igual a 6 metros. Beleza? Então, eu tenho o meu H, eu vou colocar aqui, H igual a 6 metros. Vou apagar esse desenho, beleza? Vou dar um tempinho aí para você que está copiando. Eu sei que tem gente que copia, tá? Então, copiem lá. Então, eu fiz um triângulo retângulo, né? Que é o plano onde o corpo desce. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho do peso, certo? Então, calculando o trabalho do peso. Trabalho do peso igual... Força-peso vai ser a massa dele, que é 4 vezes 3 toneladas, vezes a gravidade, vezes a altura. Isso aqui vai dar 4 vezes 10 à quarta, 24 vezes 10 à quarta joules. Mas o problema pede em quilojoule. Então lembrar que 1 quilojoule, 1 kJ, é igual a 1000 jotas. Então, se eu dividir esse cara por 10 à terceira, eu obtenho o resultado. Fica 240 quilojoules. Fechou? Então, o trabalho da força-peso, eu calculei a altura, depois eu calculei o trabalho, certo? Outro detalhe, galera. Vou apagar aqui, tá? Vou deixar aqui a minha informação. Trabalho da força-peso, 240 quilojoules. Borracha. Vamos apagar aqui, bonitão. Agora tem um detalhe, galera. Eu posso fazer essa conta fazendo a fórmula do trabalho, tá certo? Então, veja só. Primeiro, qual é a força responsável pelo corpo descer? Qual é a força responsável? Força responsável pela queda do corpo é o que a gente chama de PT. Lembra do PT? PT é o peso vezes o seno do ângulo. Então, o trabalho dessa força vai ser igual a PT vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como o plano é inclinado, a força é inclinada, o deslocamento é inclinado, esse cosseno do ângulo é igual a 1. O deslocamento é igual a 12 e o PT é peso vezes o seno do ângulo. Então, olha como que vai ficar isso aí, certo? Trabalho da força é igual a PT, que é massa, vezes gravidade, vezes seno de 30, 0,5, vezes deslocamento, tá certo?
Fazendo esse vezes esse dá 6. Esse vezes aquele lá dá 24 vezes 10 a quarta joules. Então, portanto, o trabalho da força é 240 quilojoules. Deu o mesmo resultado, certo? Foi aquilo que nós fizemos na aula passada. Tá, professor, o que está errado aí, então? Perceba que esse corpo ele acelera, certo? Se ele acelerou, eu poderia calcular isso de outra forma. Só que essa outra forma a gente ainda não trabalhou, tá legal? Qual que é o erro que eu cometi, então? É não ter comentado com vocês essa outra forma de calcular. Mas tirando isso, tá tudo certo. Belezinha? Vamos começar a nossa aula 14 aí. Vamos nessa. Grande aula 14. Vamos que vamos. Então, aquela introduçãozinha de sempre. Isso! Vamos lá, galera, começando a nossa aula 14. Vamos que vamos. Curtindo primeiro aquele sonzinho. Tristan Rock, Tristan Rock, Tristan Rock, Tristan Rock, Tristan Rock, Tristan Rock. Beleza, então, galera, vamos continuar nossa aula aí, lembrando que é uma sequência de 60 aulas e nós vamos chegar até o final. Lembrando que a Cultive vai disponibilizar todo esse material para você passar no Enem, tudo bem? Então, nossa aula 14, quase chegando a um quarto do curso de Física. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, qualquer erro que eu tenha cometido aí e tenha passado despercebido, mande para cá que a gente refaz e faz com que você aprenda tudinho, beleza? Então, na nossa aula 14, nós vamos continuar o trabalho sobre a energia. Lembrando que na aula 13 a gente trabalhou o trabalho de uma força. Agora nós vamos falar de uma forma mais geralzona da energia. Podemos definir energia como sendo a propriedade que determinado corpo ou sistema possui que lhe permite realizar trabalho. Então, se o corpo tem energia, ele pode realizar trabalho, certo? Então aqui eu vou realizar um trabalho para vocês rapidamente. Espera lá. Calma lá que eu tô chegando. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Calma lá, conta até 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Quem não prestou atenção na aula hoje, ó, vai tomar porrada, beleza? Então, como eu tenho energia, eu posso realizar um trabalho. Ei, belezinha? Toma cuidado comigo aí. Tá legal? Maravilha, então. Pronto. Passou o momento rock balboa. Depois fica aquele cheirinho, ó. Sente cheirinho. Ó o cheirinho. Sente cheirinho. Muito fedido. Meu Deus do céu. Vamos que vamos? Rock balboa aqui. Cuidado comigo. Então é isso, galera. Capaz de realizar um trabalho. Ele possui energia. Eu comi bem pra caramba de cedo. Por isso que eu tô assim. Nossa senhora, enchi o bucho. Vamos que vamos? Tipo de energia. Energia mecânica será a energia que nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, tá legal? Nossa, que futum de chulé. Mas vamos que vamos. Energia elétrica. Quem realiza trabalho? A corrente elétrica. Como que funciona a corrente elétrica? Vou fazer barulhinho pra vocês. Olha só. Que tem um circuito elétrico, certo? Que eu tenho resistor, que eu tenho entrada, depois vocês vão ver o que é isso aqui. Então, olha o barulhinho que faz a corrente elétrica. Quando ele passa pelo resistor, o resistor, pum, pega essa energia e transforma em energia térmica. E daí o elétron fica tranquilo. Mais uma vez. Passou pelo resistor. Demorou? Curtiu? Vamos lá então. Energia luminosa. Quem que é luminosa? O sol. O sol nascendo lembra você. O sol se pondo lembra você. Ô Jaja. Beleza? Radiação eletromagnética. Ó, isso aqui provavelmente, ó, tá vendo? Essa coisinha aqui é de radiação eletromagnética, tá legal? Beleza?
Energia sonora. Compressão, rarefação. Compressão, rarefação. Compressão, rarefação. Compressão, rarefação. Demorou? É assim que o som se propaga. Comprimindo e rareficando. Rareficando, será que existe? Não sei. Depois eu pergunto pro professor de português. É um chulé, ainda. Reação química. Qual que é a reação química? É essa, ó. Outra reação química. Mostrar para vocês aqui, ó. Uma reação química. A pilha é uma reação química. Beleza? Fissão ou fusão nuclear. Energia nuclear. Hiroshima e Nagasaki. Eu nunca vou explodir uma bomba nuclear. 2 dias depois, também faz barulho. E energia térmica é agitação. Agitação, agitação, agitação. Agitação, beleza? Agitação das moléculas. Todas essas são formas de energia. Tá legal? Ali em cima eu coloquei um desenho, maravilha, para você não se esquecer. Olha só, quem nós temos aqui? Antoine Lavoisier. O que ele dizia? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ah, legal. Então, a transformação de energia em elétrica, em térmica, térmica, em sonora, sonora, luminosa, luminosa em nuclear, nuclear em química, química em mecânica, mecânica não, né? Mecânica. E assim sucessivamente. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, que o Enem adora. Nós temos lá o movimento da turbina, mecânica. Acionando as turbinas, a queda d'água, potencial gravitacional em cinética, mecânica. Passa pelas redes de transmissão, elétrica, beleza? Tudo bem? Então, é nosso camarada aí, o Antoine Lavoisier. Ah, mas por que tem essa fotinha aqui? Porque ele é considerado o pai da química moderna, tá legal? Esse cara aí foi um dos caras que começou a estudar a química, tudo bem? Maravilha? Não vou me aprofundar mais sobre a química moderna, porque eu não sei. Vamos que vamos. Tipo de energia. Energia cinética. Olha o rapazinho ali. Forma de energia que os corpos em movimento possuem. Então, falou em movimento, falou em energia cinética. Movimento, energia cinética. Então, estou aqui em movimento, o que você vai lembrar? Energia cinética. Estou aqui movimentando, eu vou passar por aqui, vou passar por aqui, vou dar uma baixadinha, vou dar uma levantadinha, vou passar por aqui de novo, o que você vai lembrar? Energia cinética. Demorou? Maravilha. Equação. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, pensou em movimento, pensou em energia cinética, pensou na equaçãozinha. Tá legal? Vamos lá então, continuando. Teorema da energia cinética. Esse teorema cai. Ops, acho que eu cheguei muito pro lado. Cai no Enem. Cai. Vou falar pertinho do microfone para você me ouvir. Você não tá me vendo, mas está me ouvindo. Cai no Enem. Certo? Despenca o TEC. TEC? O que é o TEC? Você já vai descobrir. O teorema da energia cinética vai ser aquela continha que você vai utilizar para associar a energia cinética ao trabalho de uma força. Beleza? Então o que nós temos aqui, ó? Um carro tem uma certa energia cinética. Ele acelera ou freia, não importa, a energia cinética dele variou. A diferença entre essas energias te dá o trabalho, te dá o TEC. Cai no Enem, despenca. TEC, 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 TEC. Não pode esquecer do TEC. Teorema da energia cinética. Trabalho de uma força é igual a variação da energia cinética. Energia potencial gravitacional. Vamos lá. Energia associada ao estado de separação entre dois objetos que se atraem mutuamente através da força gravitacional. Peso. Dessa forma, quando elevamos um corpo de massa à altura h, estamos transferindo energia para o corpo na forma de trabalho. Lembrando que quando o trabalho ele é espontâneo, o corpo desce. Quando o trabalho é forçado, o corpo sobe. Como que eu calculo? mgh. Lembrando que esse mg é como se fosse a força, o h é como se fosse o deslocamento. Se está subindo, negativo. Se está descendo, positivo. Beleza? Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma imagem para tentar explicar o que está acontecendo na nossa aula.
as informações estão todas perturbadas, né, na sua cabeça, e eu, conforme vou falando, ela vai entrando e vai enrolando, vai ficando cool. Belezinha? Energia potencial elástica, igual a energia potencial gravitacional, ela também é conservativa. Não depende da trajetória. Ou seja, energia armazenada numa mola. Falou em mola, falou em energia potencial elástica, tá legal? Se você comprime ou você estende, uma mola comprimida ou estendida, até grande, pequena, beleza? Qual é a equaçãozinha? Ih, rapazinho vai achar o pato. Vai, pega o pato. Pega o pato. Pega o pato. Não vai matar, não vou conseguir matar o pato. Energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2, tá certo? Essa é a equação da energia potencial elástica. Aqui eu tenho um gráfico bem legal. Quando você tiver a distensão máxima, você tem a energia máxima positiva. Quando você tiver a compressão máxima, você vai ter a energia máxima negativa. Beleza? Maravilha. Estou conversando aqui com o João, que depois a gente vai fazer aqui um negocinho, uma surpresa para você. Beleza? Maravilha. Depois eu falo, no final eu falo. Legal? Então aqui eu tenho o exemplo de uma mulher atirando um arco e flecha. Então ela está o quê? Estendendo o arco para que essa energia potencial elástica fique armazenada. Soltou, ela vai ser o quê? Distribuída para o corpo. Vai ser fornecida ao corpo. Então aquela energia que eu tinha armazenada, eu forneci ao corpo em forma de trabalho. Tá legal? Teorema da energia potencial serve para gravitacional, elétrica e elástica. O que é? Essas três energias, elas são do tipo, essas três forças, força potencial, gravitacional, força elástica e força elétrica, elas são do tipo conservativas. Ou seja, vamos ler lá. A força gravitacional e a força elétrica, a força gravitacional, a força elétrica e a força elástica são forças conservativas. Ou seja, o trabalho realizado por essas forças depende se o deslocamento efetuado é espontâneo ou forçado, não dependendo da trajetória. Então, o trabalho realizado pelas forças depende se o deslocamento é efetuado ou espontâneo, certo? Então, se o deslocamento efetuado é espontâneo, positivo. Se o deslocamento efetuado é forçado, negativo. E isso não vai depender da trajetória. Se ela for para cima, em círculo, eu me preocupo apenas com a distância vertical. Aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, beleza? Beleza, então novamente eu vou ler para vocês isso, porque isso aqui é muito importante. São as regrinhas lá, certo? Então vamos para a primeira regrinha. Se o trabalho é positivo, ele acelera motor. Se o trabalho é negativo, ele freia resistente. Se o trabalho é nulo, ele está parado ou em MRU. Se o trabalho é sempre realizado no deslocamento compreendido entre dois pontos. O trabalho é sempre uma força aplicada num corpo por um agente externo. Ele fornece ou retira energia. Energia é uma grandeza escalar. Como alguns exercícios de fixação, seus olhos num retrato, fixação, minha assombração. Vamos que vamos. Um corpo de massa 1 kg lançado sobre uma superfície plana com velocidade de 8 metros por segundo se move em linha reta até parar. Calcule o trabalho total realizado pela força de atrito. Tec. Falou força, falou velocidade. Tec nele, maluco. Vamos lá? Ó o cachorrão. Ê, cachorrão. Vamos lá. Então, primeiro, tec. Se eu vou usar o tec, eu vou escrever trabalho da força igual a variação da energia cinética. Trabalho da força, tudo bem? Vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado menos... Opa, volta tudo. Volta tudo que esse dedo gordo aí não vai me atrapalhar. Tá aí. Então tá aí, certo? Então, de novo, trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Trabalho da força resultante, vamos lá, é igual massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2, tá certo? Vamos colocar agora no lugar da letra os números, tá? Vamos substituir. Ele quer saber quanto vale isso aqui, correto? Então vai ficar assim, ó. Trabalho da força resultante é igual 1
vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 1 vezes 8 ao quadrado sobre 2. Professor, posso cortar esse 8 com 2? Não, porque o 8 tem um expoente, tá legal? Você não pode cortar. Então vai ficar 0, porque 0 elevado ao quadrado é 0, vezes 1 é 0, dividido por 2 é 0. Então o trabalho da força resultante vai ser negativo. Por quê? Porque o corpo parou. Se ele parou, a força não foi do tipo que forneceu para o corpo. Foi do tipo que tirou energia. Provavelmente causada pelo atrito. Então vai ficar 8 ao quadrado de cabeça, 64, boa, divididos por 2, 32 joules. Então, o trabalho da força resultante é igual a menos 32 joules. Em módulo, né, considerando só o número e não o seu sinal, fica 32. Belezinha? Vamos para o próximo. Uma pessoa pode subir do nível A para o nível B por 3 caminhos. Uma rampa, uma corda e uma escada. Ao mudar de nível, a variação da energia potencial da pessoa é... Lembrar o seguinte, que aqui eu tenho uma trajetória, aqui eu tenho outra trajetória, aqui eu tenho outra trajetória. O trabalho da força-peso depende da trajetória? Não depende da trajetória. Portanto, sair desse ponto de origem, nível A, até o nível B, vai exercer o mesmo trabalho. Portanto, a mesma, pelos 3 caminhos. Muito tranquilo, porque você já sabe que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Tá legal? Então aí nós temos a resposta verde cultive, certo? Vamos para o próximo. Olha só, galera! Não tem próximo. Por quê? Porque temos aquela novidade. Qual é a novidade da aula de hoje? Hoje nós vamos fazer um experimento bem rapidinho. E esse experimento é sobre trabalho. O que nós vamos fazer? Você tem aqui na nossa sala várias coisas, vários objetos. A pergunta é, desses 3 objetos que nós temos aqui, certo? Qual é a força que eu preciso fazer para erguer esses objetos? Professor, eu preciso saber a massa de cada um deles. 10 gramas, 100 gramas, 50 gramas. Qual é o trabalho? O do celular. Agora eu pergunto, se eu pegar o celular e colocar ele a uma altura maior, né? Você tira daqui e coloca aqui. Ai meu Deus, tomara que não caia. Beleza, fechou, tá lá em cima. Esse trabalho que eu fiz, resistente ou motor? Resistente, porque foi espontâneo. Desculpa, foi forçado. Agora um trabalho espontâneo, ó. Viu? Vocês viram? Esse foi espontâneo, porque ele ia cair até o chão e ia quebrar a película. Na verdade, ia quebrar a tela porque tá sem película. Espontâneo, positivo. Outro trabalho forçado. Forçado. Esse pode cair que é G-Shock. Ele pode cair porque é choque. Beleza? Forçado, trabalho negativo. E agora? Ai, ai, ai. Espontâneo, trabalho positivo. Beleza? Nossa, professor, é esse experimento muito show de bola, né? Esse experimento que a gente acabou de fazer. Agora, o que a gente pode fazer também? Voltar aqui e explicar uma coisa para vocês. Professor, por que a mesma pelos 3 caminhos? Perceba, aqui eu tenho uma altura H. Deixa eu só apagar tudo aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui eu tenho uma altura H, certo? Altura H. Aqui eu tenho a mesma altura H. Aqui eu tenho a mesma altura H. Portanto, quando você for calcular o trabalho do peso, o que você vai fazer? Trabalho do peso é igual a mgh. A massa do rapaz mudou? Não. Ele saiu da Terra para outro lugar? Também não. Portanto, quando você for calcular o trabalho do peso, galera, a medida que você utiliza aqui é uma medida com característica vertical, certo? Por mais que ao subir a escada você faça uma trajetória diferente de vertical, o trabalho da força-peso, por ser uma força conservativa, não depende de sua trajetória, tá legal? Surgiu dúvida do exercício 1. Vamos voltar lá para o exercício 1. Qual é a dúvida? Professor, como que você sabe que ele para? Está escrito no enunciado. Como que você sabe que o trabalho é negativo? Concorda que ele tinha uma velocidade de 8 e passou a ter uma velocidade de 0? A velocidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então vamos colocar isso aqui. Se a velocidade diminui, o trabalho vai ser negativo, certo? Se a velocidade aumenta, o trabalho vai ser positivo, certo? Não tem
problema em relação a isso, tá? Porque é muito tranquilo e a gente sempre usa o tec. Tec, 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 tec. Demorou, galera? Sem mais delongas, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de número 14, tá legal? Muita aula, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Espero que você esteja com a gente até a aula 15, 16, 17, 19, 22, 61, até o final. Maravilha? Ó, um beijão, fique com Deus e curtindo esse Verde Cultive com esse som. Falou, galera! Isso!